Bom dia, pessoal, graça e paz. Quem fala aqui é o pastor James Rocha. E hoje eu quero te falar sobre o significado da palavra conversão ou converter. Lendo o texto de Joel, capítulo 2, me tocou muito quando diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, choros e pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e se arrepende do mal. Eu fui procurar entender o que significava a palavra converter, porque no texto de Joel, aqui na Bíblia hebraica que eu tenho, diz assim: Contudo, mesmo agora, diz Adonai, voltai-vos a mim de todo o seu coração, com jejum, choro e lamento. Rasgue o coração e não as suas roupas, e voltem-se para Adonai, o Deus de vocês, pois ele é misericordioso e compassivo, vagaroso para se irar, rico em graça e desejoso de mudar sua ideia a respeito do desastre. Quem sabe ele pode mudar de ideia. A palavra converter significa voltar. A etimologia, a raiz mais primitiva da palavra converter é retornar, voltar ao ponto de partida. Bem simples. O que significa alguém se converter a Deus? Simplesmente voltar à sua origem. Enquanto eu lia isso, eu me lembrei do que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E no capítulo 1 também, no decorrer da criação, depois que Deus faz tudo, ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, cria o homem do pó da terra, mas sopra seu espírito dentro do homem. Então nós viemos de Deus, retornaremos para Deus. Agora, geralmente nós lembramos de retornar para Deus quando se fala que o pó volte à terra e o espírito volta a Deus para que o deu. Mas Deus não está interessado apenas que nós voltemos para Ele para no dia da morte. O que Deus deseja é um retorno agora. Deus deseja que nós retornemos para Ele em vida, para que depois da morte, ou quando enfrentarmos a morte ou passarmos por ela, nós então o encontremos em sua totalidade. Me tocou muito isso, retornar para Deus, porque nós temos muitas coisas durante um dia, nós temos muitas coisas durante uma semana, nós temos muitas coisas durante um mês, durante a vida, o transcorrer da vida, que se não tomarmos cuidado, faz com que nós saiamos e não retornemos. Até mesmo os pastores, até mesmo os líderes, até mesmo os cristãos. A própria obra de Deus pode servir para nos afastar de Deus. A própria obra dele pode servir para nos afastar. Quando eu leio no livro de Mateus, se não me falha a memória, quando Cristo chama os seus apóstolos, a Bíblia diz que Deus os chamou para estar com ele e enviá-los. E eu gosto muito que há um momento que Cristo os envia para fazer o trabalho, expulsar demônio, curar os enfermos, pregar o evangelho, só que depois eles voltam para Cristo, eles retornam, eles se convertem, né? Então, o sentido simples da palavra é retornar. Toda vez que você sai para trabalhar e você retorna, e você lembra que Deus existe, e você volta para Ele, você ora, e você lê sua Bíblia, e você fala com Ele, você está se convertendo. Quando você está afastado mesmo do Evangelho, quando você está afastado de Deus, foi saindo devagarinho, quando você estava longe da leitura, longe da comunhão, longe dos princípios, longe da presença, e você fala, vou retornar. Simplesmente voltar ao ponto de partida. Voltar àquele que te deu origem. Voltar àquele que deu origem ao planeta. Voltar àquele que deu origem ao universo. Voltar àquele que deu origem à sua vida. Aqui no texto, o contexto aqui de Joel é que Deus estava dizendo para Israel, para o povo dele, que mandariam a destruição, devido ao fato deles terem se afastado. E não é que Deus é um narcisista, Deus tem muita necessidade de atenção. É que quando o ser humano sai da origem, se ele sai de um ponto, ele vai para outro. E o problema é que quando ele sai do seu ponto inicial, do seu ponto de origem,
do seu ponto vital, do seu ponto de orientação, e ele vai saindo e não volta, ele vai se encontrar com outras coisas, ele vai receber influência de outras coisas. E essas coisas acabam desviando e, além disso, atiçando a ira de Deus. Isso está aqui e isso existe, ok? Um assunto que não se fala muito, mas ele existe. Então Deus fala o que vai fazer com o povo de Israel. Só que logo em seguida Deus diz, ainda assim, em meio a tudo isso, ainda assim, mesmo agora, mesmo com tudo que está para acontecer, ele diz, voltem-se para mim, retornem. E Deus mostra alguns aditivos, o profeta Joel mostra alguns aditivos que devem estar dentro desse processo de retorno para que o retorno seja com força, um retorno poderoso. Ele fala, voltem-se para mim com jejum, com choro e lamento. Rasguem o coração e não suas roupas. Aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 coisas que potencializam, que catalisam, que aceleram o processo de retorno. Você quer retornar com força para a presença de Deus, retornar com força a uma comunhão avassaladora, retornar com força ao seu ponto de partida, ao seu ponto de origem, à sua raiz. Retornar de corpo, alma e espírito. Adiciona um jejum. Adiciona um choro quando você lembra de certas questões que perdeu ou que está perdendo, ou de algo ruim que vai acontecer por estar longe da tua origem. Adiciona o choro e o lamento. Quantas vezes eu lamentei? Um dia aqui nesse lugar eu chorei muito. Deus me deu uma graça e um arrependimento muito grande. E eu fiquei olhando. Eu só pude cantar aquela música do Quebra Meu Orgulho, né, como Naamã. Como foi forte aquele dia, de tardinha. E como Deus abriu portas logo em seguida. Então, irmão, grava o significado da palavra converter, é voltar. Como está a sua vida? Como está teu retorno? Como está a tua jornada com Deus? Não fica dizendo apenas eu sei que eu tenho que voltar, eu sei que eu tenho que voltar, ou eu sei que eu tenho que me converter. Eu sei, diga e decida hoje, eu vou voltar. Ontem eu tomei uma decisão, cheguei da igreja um pouco tarde e ao invés de fazer algo muito costumeiro, sentar, olhar, ver a televisão, resolvi sentar, comer, tomar um banho e depois ir para dentro do quarto, ajoelhar, orar, colocar tudo diante de Deus que eu tinha que fazer hoje, tudo que aconteceu ontem e dormir. Uma coisa bem sentada, bem focada. Sabe, sair de manhã, depois de ter orado ali da Bíblia, e depois voltar para Ele. Sair para fazer as coisas dele, sair para fazer minhas coisas, sair, ter contato com o mundo e voltar para Ele. E como eu percebi que a minha noite foi diferente. Ir para Ele, sair para fazer as coisas dele, sair para fazer minhas coisas e retornar para Ele. Eu creio que deu para você entender. A gente pode falar sobre isso depois se for necessário, mas guarde o significado de converter. Significa voltar-se. Voltar. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo toque seu coração, como tocou o meu, enquanto eu li esta palavra. E que Ele traga graça, misericórdia, perdão, restituição e sua presença sobre você à medida que você se converte ou você volta. Um forte abraço, até a próxima. Tchau.